Olá, sexto ano! Estamos aí, né, para rever um pouco o que a gente viu nos anos anteriores e para falar sobre o que é um ser vivo, de acordo com o capítulo 2. A gente vai ver que no capítulo 2 ele vai tratar para a gente sobre teoria celular, que vai falar um pouco sobre o que é um ser vivo e o que não é, sobre as características de um ser vivo, sobre as características que um ser vivo possui, que dá a ele a condição de ser vivo. O que é isso, professor? O que você quis dizer com isso? O que um ser vivo tem para eu poder falar que ele é ser vivo mesmo? Quais são essas características que ele possui? Aí, para responder essa pergunta, assim, ó, para começar, dá uma olhada nessa imagem, gente. A gente tem aí um pintinho, um carro, uma flor, uma joaninha e uma bicicleta. Essa bicicleta é um ser vivo? Esse carro é um ser vivo? Quais as características que esses dois objetos, essas duas coisas não têm aí para se enquadrar no ser vivo? Vocês provavelmente vão falar assim, ele não respira, ele não se reproduz, né, assim? E são características, sim, que a gente poderia falar que são de seres vivos, mas existe uma característica importantíssima que todo ser vivo possui e que a gente vai ver justamente nesses slides. Então, este conteúdo que a gente vai começar a aprender agora vai falar sobre os seres vivos e suas principais características, tá? Mas a principal delas que a gente vai falar é sobre uma característica que a gente chama de possuir célula. Mas antes disso, a gente vai ver uma coisa aqui muito importante, que é isso aqui, olha. Existia uma teoria antiga, antes de lá em 2000 anos atrás, teve um carinha que foi o Aristóteles, um rapaz, uma pessoa, um cientista, né? Um filósofo na época, Aristóteles, que viveu de 383 a 322 anos antes de Cristo, que ele já estava falando assim, olha, gente, eu acho que as coisas surgem de outras coisas. Ele começou a falar isso. Aí, depois de um tempo, algumas pessoas começaram a avaliar o que ele estava falando. Mas o que ele estava querendo dizer? Que seres vivos, ou seja, nós, um bichinho qualquer, uma plantinha qualquer, surgiria de seres não vivos, de coisas não vivas. Então, por exemplo, aí do seu lado tem provavelmente o computador, o celular, o livro, a caneta, o lápis, a mãe, o pai. Vocês estariam aí porque surgiram de coisas inanimadas, coisas que não existem. E a partir dessa ideia, dessa teoria, que falava que os indivíduos surgiam de coisas não vivas, que existia uma força capaz de comandar uma transformação e que seres inanimados, ou seja, uma coisa que não existia, tipo uma coisa que não existia vida, por exemplo, o livro, virou uma outra coisa, um ser vivo. Como assim? Era assim que, na verdade, no início, eles tentavam explicar as coisas. Aí, essa teoria que falava que as coisas surgiam de seres inanimados, de um material inanimado, que existia uma força capaz de comandar as reações para acontecer, de surgir um ser vivo, a gente chama isso de teoria da abiogênese. Vamos lembrar que quando a gente fala em ciências, a palavra existindo ela sem o A na frente e com o A na frente, dá uma olhada aqui, olha, a biogênese e olha a outra, biogênese, vamos entender um pouquinho o que são esses nomes. Biogênese está falando que um ser vivo se origina de um outro ser vivo. Bio, vida, gênese, início. A, em ciências, quando existe a outra palavra, o A significa não. Então, se biogênese é o início de uma vida, ou a vida, a formação de uma vida, a abiogênese é não formando vida a partir dali, daquela história. Então, a abiogênese, que é uma hipótese, um pensamento de alguém, tá? Que precisou ser comprovado depois por testes, tá? Ela fala da geração espontânea. E o que aconteceu para eles conseguirem? Por muito tempo, gente, as pessoas acreditavam na abiogênese. Muitos filósofos, pessoas da época acreditavam muito na abiogênese. E o que eles acreditavam? Olha, os testes que eles faziam era assim, eles colocavam um rato, colocavam trigo, camisa suada ou queijo em algum local. E de um dia para o outro, alguns dias depois surgia rato.
Você hoje consegue entender provavelmente, quando eu contei aqui, você falou assim, o rato foi lá comer o trigo, o rato foi lá comer o queijo. Mas na época isso não era tão óbvio assim. Então eles colocavam as camisas suadas, fedorentinha lá, o trigo, que é o milho, colocava o milho lá, a farinha do milho, um fubazinho, tá, gente? O queijo, e aparecia um rato. Ou então eles olhavam para a água e viam um monte de sapinho, filhote na água. Como assim? De onde surgiu esse filhotinho de sapo? Então eles acreditaram por muito tempo que os seres vivos surgiam de coisas que não eram vivas. Ou seja, a teoria da abiogênese. Eles olhavam um pedaço de carne e viam que durante um período lá, se ela ficasse, por exemplo, vamos deixar a carne em cima da pia. O que acontece com a carne se você deixar em cima da pia? Depois de algumas horas, vai surgir uns bichinhos na carne. Assim eles observavam e imaginavam assim, a carne dá origem a um ser vivo. Se a gente avaliasse isso, hein, gente, já deixaram o lixo na lixeira por muito tempo. E aí depois, quando você vai tirar o lixo da lixeira, tá cheio de bichinho. E a mãe fica brava, não fica? Por que a mãe fica brava? Porque vai deixar aquele lixo ali e vai surgir uns bichinhos e aquele lixo vai dar um fedor, não é assim? Mas na verdade, o que é? Na verdade, gente, o que faz aquele bichinho aparecer no lixo, o que faz o bichinho aparecer na carne, é porque um outro bichinho foi lá, pousou lá na carne, pousou lá no lixo, pôs um ovinho, o ovinho eclodiu e virou uma larva. Mas na época isso não fazia sentido, eles não entendiam, não pensavam assim. Então o rato aparecia porque a camisa e o trigo davam origem a ele. Era assim que eles pensavam. Aí 2 cientistas ficaram encucados com isso, gente. Não gostaram dessa ideia de ficar acreditando nisso, não. E começaram a tentar testar a teoria. Então, começaram a testar essa teoria da biogênese. Testou a teoria da biogênese usando o seguinte procedimento. Usaram a mosca. A mosca não, professora. Usaram um vidro com carne dentro e tamparam. Depois pegaram um outro vidro e não deixaram tampado com a carne lá dentro. Então, carne dentro de um vidro, vidro tampado. Carne dentro de um vidro, vidro destampado. Foi esse teste que eles fizeram, olha. E esse carinha, esse cientista, foi o Francesco Redi, um italiano, tá? Ele fez o quê? Deixou um vidro, olha lá, sem tampa e o outro com tampa. O vidro que estava tampado, as mosquinhas não iam na carne. O vidro que estava destampado, as mosquinhas iam lá na carne, punham os ovinhos. E o cientista começou a observar e percebeu que só surgia larva no vidro destampado. Então, se a carne é que dava origem ao ser vivo, como dizia a teoria da abiogênese, por que no vidro que estava tampado não surgia larva? E ele ficou questionando isso e avaliou e pensou assim, olha, se o vidro fechado com a gazinha não tem bichinho, não se desenvolve bichinhos, significa então que a carne não dá origem a um ser vivo. Algum fator gera isso. E ele observou, provavelmente depois de alguns dias, que moscas pousavam na carne. Depois de alguns dias, esses ovinhos eclodiam, viravam larvas, e se ele esperasse mais, aquelas larvas virariam mosquinhas. Então foi assim que esse Francesco Redi conseguiu derrubar a teoria da abiogênese. Se não bastasse ele, um outro cientista, também preocupado em comprovar a teoria da biogênese, que o Francesco já estava falando nela agora, né, depois do teste com a carne, o Louis Pasteur, que gente, esse cientista ele é importantíssimo para a medicina e para a química, viu, gente? Ele desenvolveu coisas extraordinárias, coisas que a gente utiliza até na cozinha. Leite pasteurizado, pasteurização de alimentos, se dá, olha por conta de quem? Olha o nome dele, vê se lembra. Pasteurização, lembra o nome dele? Olha, dá uma olhada. Então, ele teve um papel muito importante para a química e para a medicina, tá? Vocês vão aprender isso ao longo dos anos de vocês, dos anos escolares. Mas o Pasteur, o que o Pasteur fez? Ele pegou uma aguinha, misturou um caldinho lá, que a gente chama de caldo nutritivo, mas era tipo um caldinho de carne. E aí ele fez o quê? Fez essa mistura, colocou num vidro, ferveu essa mistura. Para que ele ferveu essa mistura? A fim de que os micro-organismos morressem, porque o micro-organismo em altas temperaturas ele morre. Vamos pensar,
Quando você ferve a água, qual é o seu objetivo? É só que ela fique quentinha? Ou também tem aquele objetivo de matar os micro-organismos? O nosso corpo também faz isso para matar micro-organismos. Nosso corpo altera a nossa temperatura. Ele aumenta e a gente geralmente tem a febre. É o nosso corpo combatendo o micro-organismo. Então, o que o Pasteur fez? Colocou o líquido nutritivo num vidro, ferveu esse líquido e aí matou os micro-organismos. O vidro tinha o pescoço curvo. Tá vendo aí que tem uma curvatura no gargalo do vidro? Olha que ele tá curvo, tá vendo? Então isso impedia que os bichinhos entrassem até chegar no caldo, porque tudo vinha e parava aqui, ó, nesse corredorzinho aqui em cima, no gargalo do vidro. Com isso, gente, os bichinhos não chegavam no líquido. O líquido, então, por muito tempo, não teve bichinho nenhum lá. Se a teoria da abiogênese existisse, o líquido geraria seres vivos, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Então, o pesquisador, para tentar ter certeza daquilo que ele estava tentando falar, ele quebrou o gargalo que era curvado, para tornar possível que seres vivos contaminassem aquele caldo. E foi o que aconteceu. Começou a crescer micro-organismos naquela água. Com isso, ele conseguiu provar novamente que a teoria da abiogênese não existia e que a teoria da biogênese era importante. Então, há duas teorias, a da abiogênese, que é da geração espontânea, seres vivos surgirem de coisas não vivas, e da biogênese, que foi comprovada por vários cientistas. Ela foi contestada por vários cientistas, a teoria da abiogênese, ela foi contestada por meio de experimentos. O que fez com que a teoria da abiogênese parasse de ser acreditada foram os testes que o Redi e o Pasteur fizeram, tá? Aí, então, vamos lembrar. A teoria da biogênese falava que um ser inanimado originava seres vivos. Então, o lixo, que origina ratos e moscas, a gente deu até o exemplo aqui, é uma teoria que não é, então, verdadeira. E aí eu dei o exemplo para vocês de quem fez com que essa teoria da abiogênese caísse em desuso. Depois de um tempo, gente, os cientistas eles foram só avançando, né? Criando mais alternativas, a ciência foi avançando a cada dia, as coisas foram crescendo. E aí teve um cara, um senhor, ele era mercadante, que chama Anton Levensky. A professora não sabe falar o nome dele bonito não, tá? Ele começou a desenvolver lentes de aumento. Ele olhava muito o tecido, ele ia comprar tecido e ele observava muito como as linhas do tecido eram tramadas, como elas se entrelaçavam. E aí, gente, ele começou a desenvolver algumas lentes para aumentar, para ele poder ver melhor como ele ia comprar o tecido, se aquilo ali era um tecido de boa qualidade, se ele tinha muitos fios entrelaçados ou poucos fios entrelaçados. Quanto mais fios, mais interessante seria aquele tecido. Então, esse Anton von Leeuwenhoek, ele aperfeiçoou as lentes dele, desenvolvendo então um microscópio. E isso permitiu a descoberta de um mundo completamente novo, gente. Um mundo de coisas muito pequenas que a gente nem imaginava existir. E aí, os cientistas começaram a ver diferentes tipos de vida no microscópio. E isso fortaleceu a teoria da biogênese, tá? Depois de um tempo, um cientista chamado Robert Hooke, ele começou a observar as células e ele viu o quê? Ele viu uma estrutura no microscópio parecida com essa que está no nosso cantinho esquerdo, que é uma cortiça. Na verdade, é uma membrana, uma casquinha de uma árvore, tá? De uma cortiça. E ele observou que ela tinha vários compartimentos, vários furinhos. E esse pequeno compartimento, na época, em latim, era cella ou célula. E ele falou, isso parece uma célula, e acabou dando o nome para a célula. Esse compartimento existia muito em mosteiros, em lugares que os padres e as freiras viviam, que é como se fosse o guarda-volume de um supermercado, tá? Quando a gente chega com bolsa grande, tem que guardar a bolsa, não tem? Aquelas colmeias, aqueles buraquinhos para guardar as coisas. E daí surgiu o nome, então, de célula para célula. Mas o que é uma célula? É essa estrutura que a gente está vendo aí, ó,
toda coloridinha, cheia de risquinhos saindo dela, com nomes que vocês vão aprender ao longo dos anos escolares de vocês. Este ano nós vamos aprender poucas informações a respeito delas, tá? Então, o Robert Hooke, ele começou a observar no microscópio, mas ele não conseguia ver tudo, porque aquela célula que ele estava vendo era uma célula morta. Então, ele só conseguiu ver a parede celular de uma célula, ou seja, uma membrana externa de uma célula. De uma célula de que tipo de ser vivo? De um vegetal, de uma planta. Então, ele conseguiu ver, gente, olha, nesse desenho da direita, a estrutura externa de uma célula, bem a de fora mesmo. Se a gente observasse uma parede, o reboco interno e o reboco externo, ele conseguiu ver só o reboco externo de uma parede, se a gente fosse comparar isso com uma célula, tá bom? Mas existem dois tipos celulares com esse núcleo no meio. Tá vendo que tem um núcleo, uma bolinha aí no meio? Isso é um núcleo. Aí dentro fica o DNA. E aí, já que a gente está usando essa imagem, olha só, ele conseguiu ver a parede celular de uma célula vegetal. Mas existem outros tipos de células que a gente vai ver aqui. Uma delas é essa célula ao lado, em azul, que é a célula animal. Então, quais são os tipos de células que existem? Existem as células procarióticas e as células eucarióticas. As eucarióticas são células que vão ter uma bolsinha para guardar o DNA. As células procarióticas não vão ter a bolsinha para guardar o material genético ou o DNA. Então, o material genético vai ficar solto no líquido, na região interna dessa célula. Então, vamos pensar se isso fosse um vidro de gel. Um vidro de gel e eu pego um pedaço de linha e jogo dentro do vidro de gel, tá bom? Essa célula poderia ser representada por qual dessas três células que estão aí? Aquela linhazinha que eu joguei dentro do vidro de gel seria o material genético. E o vidro de gel, toda a célula inteira. Então, dá uma olhada que ia parecer muito com essa procariótica aí. Agora, imaginem que eu pego aquela bolinha do Kinder Ovo, coloco a linha dentro da bolinha do Kinder Ovo, jogo dentro do vidro do gel. Aquela linha está dentro do vidro do gel? Sim, mas está separada por uma bolsinha, não está? Que seria a bolinha do Kinder Ovo. Então, isso vai mostrar para a gente a diferença das duas células. Tirando essa ilustração que eu fiz aqui da historinha do gel e do Kinder Ovo, vamos ao desenho. Dá uma olhada na célula procariótica, nessa setinha que está aqui. Olha aqui o material genético aqui, ó, todo solto, misturado a essa região interna aqui. Já nessas duas células de cá, o material genético está aqui, ó, dentro dessa estrutura. Então, essa estrutura aqui a gente vai chamar de núcleo. A diferença, então, de uma célula procariótica para uma célula eucariótica vai ser a presença de um material genético guardado dentro de uma bolsinha, que a gente chama de núcleo. Ou, na verdade, a bolsinha mesmo que separa tudo, eu chamo de carioteca. Então, células eucarióticas têm o material genético guardado dentro de uma membrana. Essa membrana a gente chama de carioteca. No caso das procarióticas, o material genético está solto, misturado no que tem dentro da célula. Então, vamos às diferenças que eu acabei de falar. Existem células procarióticas e eucarióticas. Qual que é a diferença principal? A presença de material genético solto dentro da célula procariótica. E na eucariótica, o material genético está preso dentro da célula. O exemplo de célula procarionte que existe, mais comum que a gente vai ver, é a célula bacteriana, de uma bactéria. Ela não tem núcleo definido, o DNA está solto em toda a sua região interna, ela não tem organelas, que são os órgãos pequenininhos que vão ter dentro da célula, e ela vai ter um monte de bolinha preta, um monte que a gente chama de ribossomos, tá? E a gente vai aprendendo isso ao longo dos anos, cada informação da célula direitinho. Já a célula eucariótica, ou eucarionte, ela vai possuir um núcleo delimitando o material genético, ou seja, a bolsinha que separa o DNA. E ela vai ter um monte de órgãos pequenininhos dentro dela, que a gente chama de organelas. Ela vai possuir as mesmas bolinhas da outra, só que maiores, mais desenvolvidas. E ela pode ter dois tipos, pode ser uma célula vegetal ou uma célula animal. Diante do tempo passando, o tempo foi passando, gente, os cientistas começaram a observar as células e os seres vivos. Observava tudo. Olhava uma folha, a folha tinha célula.
Olhava um objeto, o objeto não tinha célula. Olhava um ser vivo, um animal qualquer, tinha célula. Olhava um outro objeto, não tinha célula. E então, esses dois cientistas, que são o Matias e o Theodor, eles começaram a avaliar e criaram uma teoria, uma regra. A regra dizia assim, olha, que todos os seres vivos, para ser considerado vivo, teria que ter célula. E elas teriam que funcionar bem naquele organismo. E que todos os seres vivos teriam células e essas células originariam outras células, ou seja, uma célula mãe daria origem a células filhas. Diante disso, gente, existe um indivíduo que está até famoso ultimamente, né? Tá passando muito na televisão esse carinha. Ele não pode ser considerado vivo se a gente considera a teoria celular, porque ele é um indivíduo que não tem célula. Ele tem DNA dentro dele, ele consegue ter metabolismo, ou seja, desenvolver e reproduzir, mas ele não tem célula. Então, por isso, nós chamamos esse indivíduo de parasita, que fica obrigatoriamente dentro de uma célula. Ele fora de uma célula não faz absolutamente nada. Então, a teoria celular, olha esse esqueminha aí para vocês verem, olha. Ele fala que os vírus são os únicos seres vivos que não têm célula. Só que tem cientistas que não aceitam essa informação, tá, gente? Existe na biologia uma discussão ainda sobre seres vivos, sobre os vírus terem célula ou não. Se o vírus for considerado vivo, a teoria celular ela é jogada por terra. Então, como a ciência e a maior parte dos cientistas acredita na teoria celular, os seres vivos não podem ser considerados, os vírus não podem ser considerados seres vivos. Retomando, se a gente acreditar na teoria celular, vírus não podem ser considerados seres vivos. Se considerar que vírus são seres vivos, a teoria celular não pode ser considerada, porque a teoria celular fala que todos os seres vivos são formados por células e essas células são unidades funcionais, têm utilidade em um ser vivo. E que toda célula, vem de uma outra célula que já existiu. Então, a gente viu nesses slides sobre a teoria da geração espontânea e a teoria da biogênese. Vimos também que os seres vivos podem ser considerados os vírus podem ser considerados seres vivos na comunidade científica, desde que não acredite na teoria celular. Então, eles não são seres vivos? Por quê que a gente considera dessa forma? Porque dentro de um organismo, ele consegue realizar tudo. Fora, ele não faz nada. Então, de acordo com a teoria celular, vírus não são seres vivos. Retomando tudo que eu contei para vocês, falei com vocês que o Robert Hooke observou as células no microscópio, que o rapaz que desenvolveu o microscópio foi o Anton von Leeuwenhoek, o professor falando um nome meio diferente, não sei se é assim que fala. Falei com vocês que os dois cientistas que conseguiram observar as células e dar aos seres vivos a característica de serem seres vivos por possuir célula, foi o Matias e o Theodor, que aí estão só os sobrenomes deles. E a gente falou que as células podem ter de dois tipos, procariótica e eucariótica. Eucariótica possui o núcleo com uma membrana e procariótica não possui o núcleo com uma membrana. E aí, mais uma retomada. O que a gente viu sobre abiogênese e biogênese? A abiogênese fala que os seres vivos se originavam de uma matéria bruta, sem vida. E a biogênese fala que os seres vivos se originam de seres vivos. Dois cientistas fizeram testes e observaram que a teoria da biogênese poderia ser falsa ou poderia ser sem comprovação. E quem foram esses dois cientistas? Francisco e Louis Pasteur, ou Pasteur, né, que a gente chama assim. E aí, olha só, isso se chama biogênese, quando acreditam que os seres surgem das coisas, pois não vêm de onde vêm. Então, quando eu olho para uma coisa e acredito que o ser vivo brotou ali de algum lugar, eu estou tentando falar sobre a abiogênese.
Mas quando eu explico que um ser vivo nasce se originando de outro ser vivo, eu estou falando da biogênese. Gente, não deixem de assistir as videoaulas da plataforma Meu Bernoulli, tá? Não deixem de ler o material. As próximas aulas vêm aí com mais videoaula. Nós faremos correções na nossa próxima videoaula. E eu tenho certeza que as próximas aulas a gente vai melhorando cada dia mais para trazer um bom material para vocês. Um beijo, estou morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau!